sobre este assunto. Vamos conversar com a cientista política, a doutora Priscila Lapa. Doutora, foi dentro do esperado as falas aí do presidente Jair Bolsonaro? Surpreendeu de alguma forma? Veja, por um lado não surpreende, né? Porque é um discurso já conhecido, é um discurso que ele vem repetindo, né, ao longo desse tempo de pandemia, com algumas tentativas de terceirizar sempre as responsabilidades e, mais uma vez, não assumindo assim, o papel que um presidente, uma grande liderança, tem que ter em momentos de crise como essa que foi causada na pandemia. Agora, o que me surpreendeu particularmente é diante do avanço das investigações que a CPI está trazendo a respeito da utilização de tratamento precoce, né, sem a prévia autorização dos familiares e dos pacientes, né, que provocou, inclusive, morte de pessoas que tinham problemas anteriores, né, tinham problemas cardíacos e que não podiam ser submetidas àquele tipo de medicamento, né, conforme a CPI está aí agora debruçada nessa linha de investigação. E quando o mundo inteiro já virou essa página de falar de tratamento precoce, é no mínimo, assim, sem nenhum tipo de conexão com o momento, é fazer uma leitura completamente desconectada do momento para a gente insistir nessa pauta, né, do tratamento precoce. Assim, eu acho que, inclusive, é uma coisa até, de certa forma, vergonhosa mundialmente, quando já, né, isso já é um tema pacificado nos países, principalmente por aquele público que estava ali presente. É um tema completamente pacificado, ninguém fala mais disso. O que se fala agora é de vacina, né, e de recuperação econômica. Então, não surpreende em sendo um discurso proferido por Bolsonaro, que ele já vem repetindo isso, né, há um certo tempo, com uma certa insistência. Agora, levar isso para a ONU, isso podia realmente ter sido algo que ficasse de fora, né, desse discurso, para que a gente mundialmente não ficasse tão mal visto, né? Outra questão que eu destacaria é essa questão ambiental, né? O Brasil vive consequências, e aí a gente não está atribuindo ao presidente, porque não pode, seria leviano dizer que a culpa é especificamente deste governo. Existe aí toda essa crise climática internacional, né, e com certeza o Brasil tem sido sofrido as consequências de todo esse desalinhamento climático mundial. Agora, dizer que o governo tem tem medidas eficientes, tem pelo menos um discurso ou uma liderança na área ambiental para preservar e evitar que essas consequências sejam ainda mais danosas, né, a nossa fauna, enfim, o nosso meio ambiente, é também muito ruim, né? Assim, quem vive no Brasil sabe que isso não é verdade, assim, que essa não é uma bandeira do governo Bolsonaro, que ele não trata essa temática com o cuidado e com a prioridade que deveria, né? Se ele utilizasse a mesma linha de energia que ele usa, né, para tratar alguns temas que estão dentro dessa sua agenda, dessa agenda mais tradicional, né, da política, a gente estaria talvez em outra situação hoje, né, do ponto de vista de políticas para combater efeitos que não são necessariamente responsabilidade do seu governo, né? Então, essa questão ambiental também pega mal, soa muito ruim, né, para a gente que vive aqui no Brasil, que acompanha, sabe que essa não é definitivamente uma agenda prioritária do governo, que muito pelo contrário, o governo tem uma relação meio problemática, inclusive, com esse tema, né? Professora Priscila Lapa, ele se posicionou contra o chamado passaporte sanitário, né, que confere ali benefícios a pessoas que tenham se vacinado. A propósito, a repercussão antes da fala dele era justamente o fato de ter comido na rua, porque não podia entrar no restaurante, porque não tinha vacina, o encontro bizarro que aconteceu com o primeiro-ministro britânico, né, e o fato de Bolsonaro não ter se vacinado, a fala do prefeito lá de Nova York, e aí ele se posiciona contrário. Do ponto de vista político, isso pega mal para o Brasil? Muito mal, porque é uma coisa que não tem cabimento mais, sabe? Isso praticamente, claro, existe a liberdade individual, mas aqui a gente está falando de uma liderança que está se relacionando com outras nações, com outros países, né, que lideram uma população numa situação, né, de crise e que, de certa forma, o comportamento dele, né, interfere sim, tem uma influência sobre os liderados, sobre as pessoas que estão, né, dentro do país. Então, é muito ruim, é lastimável que essa postura, assim, sem uma justificativa mais clara, sem nenhum tipo de propósito, né? Parece algo realmente uma teimosia individual, né, que ele quer, e isso é muito ruim, né, nesse momento. Isso, assim, se fosse apenas uma opinião de Bolsonaro, como cidadão, ele tem todo o direito de tê-la.
Mas a partir do momento que isso fundamenta a sua atuação enquanto governante, é que nos preocupa, porque isso atrasou a compra de vacina, né? Isso causou vários problemas no enfrentamento da pandemia, e isso continua causando problema, né? Como a gente viu na semana passada, a decisão, né, de suspender a vacinação e colocar em xeque toda a questão da segurança das vacinas, sem nenhum tipo de, tanto que várias entidades, e aí a gente não pode dizer que todas são contrárias ideologicamente ao presidente, mas várias entidades se manifestaram contrárias a essa decisão, porque mundialmente se sabe que essa medida ela não é respaldada, né, tecnicamente, cientificamente. Então, não é apenas uma posição individual, né? Eu acho que é isso que estarrece as outras lideranças mundiais. É o peso que isso tem, que essa opinião individual que ele tem contrária à vacina tem para um país, para uma nação, para a condução de uma crise e para um relacionamento com outros países. Afinal de contas, o nome é pandemia, porque é um problema que afeta a relação entre os países. E aí, assim, é no mínimo, né, assim, estranho que não haja nenhum tipo de justificativa, e eu acho completamente plausível. A gente não tem que se submeter a tudo que os outros países querem que nós façamos. A gente tem a nossa soberania, ninguém está colocando isso em xeque. Mas, assim, quando a gente está vivendo uma relação entre pares, que tem relações comerciais, que tem relações, né, em outras esferas, é no mínimo, assim, plausível que haja o questionamento, né, o porquê dessa decisão, dessa teimosia, né, e aí fica realmente muito evidente que é uma teimosia, porque se tem 20 lideranças, 19 se vacinaram, e apenas uma não se vacinou, não é possível que a razão completa esteja nessa uma que não se vacinou. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Priscila Lapa, analisando o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Eu separei mais alguns pontos aqui, por exemplo, o asilo a afegãos cristãos, que ele acabou dizendo também que estaria disposto a abrigar os afegãos cristãos. E também falou sobre família tradicional, um discurso que é encarado por muitos como um discurso homofóbico, não é, doutora? Isso, assim, é um discurso que claramente acena muito fortemente, né, para a sua base ideológica, né, isso todo mundo sabia, todo mundo esperava que Bolsonaro fosse fazer, inclusive em outros trechos ele também fez, né, quando ele começa a dizer que quando ele assumiu o governo, o Brasil vivia um socialismo, né, quando o Brasil passa muito longe, em qualquer época de sua história, de ter vivido uma experiência socialista. Ela pode ter vivido governos de partidos que tenham alguma inspiração numa agenda socialista, mas isso é muito diferente de dizer que o Brasil, né, vivia a iminência de um modelo socialista, né? E aí ele fala essa questão dos afegãos. Claro que eu acho que o discurso de hoje já é um amadurecimento em relação às edições anteriores, né, que a gente realmente tinha um momento diplomático no Brasil muito ruim com o antigo chanceler, o Ernesto Araújo. Eu acho que, de certa forma, a gente foi um pouco mais aliviado para esse discurso de hoje, porque parece que o atual chanceler é uma pessoa mais discreta e que está, de certa forma, recuperando um pouco a tradição da relação do Brasil, né, no campo exterior. Mas essa questão dos afegãos ela é muito delicada. Eu acho que não dá para simplesmente jogar essa pérola ao vento assim e imaginar o que é que isso pode causar de consequências, sabe? Eu acho que é um tema muito delicado, principalmente dentro de uma assembleia realizada nos Estados Unidos, né, onde tem toda uma postura, tem hoje toda uma questão relacionada a essa causa aí afegã, e eu acho legítimo que o presidente tenha as suas bandeiras, mas tem que ter muito cuidado, porque nada do que se diz no plano político é sem consequências, nem no âmbito nacional e muito menos quando você está numa plateia internacional, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, que às vezes o presidente parece que está falando em cima de um palanque para os seus apoiadores numa campanha eleitoral e não tem dimensão, né, de realmente em que arena, em que esfera ele está ali se posicionando. Para finalizar essa questão do discurso do presidente, doutora, ele falou também que no seu governo não há corrupção, que acabou a corrupção no seu governo, e ao falar de economia, como a senhora citou aí no início, ele distorceu alguns pontos, né, como, por exemplo, ele afirmou que a estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano é de 5% e que o Brasil é um dos melhores desempenhos econômicos neste ano entre países emergentes, né? Ele disse, abre aspas, lembro ainda que o nosso crescimento para 2021 está estimado em 5%. Né? Em um ranking de 48 países, o Brasil aparece aí em 38º em desempenho do PIB do segundo trimestre, atrás de México, China, Chile, Peru e a Turquia, não é, doutora?
É a mesma distorção que ele faz quando ele diz que o auxílio emergencial no Brasil foi no valor de $800, dando a entender, da forma como ele coloca, que isso foram as parcelas mensais que custaram esse valor, né, e sendo que todo mundo sabe que não foi. Né? Então, na verdade, existe sim. Claro que todo governo vai tentar fazer a propaganda, né, das suas medidas econômicas, vai tentar ir pela linha do que é mais confortável para apresentar, e nisso não é exclusividade de Bolsonaro. Né? Todos os presidentes que passaram por essa Assembleia brasileiros, eles tentaram fazer isso, né? Minimizar os problemas e maximizar aquilo que parece que foram acertos, né, dos seus governos. Agora, qualquer pessoa que reside no território brasileiro sabe o que o brasileiro está passando hoje. Sabe que o crescimento do PIB não representa crescimento econômico necessariamente, e muito menos distribuição de renda, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? São coisas completamente diferentes. E a gente não vive esse momento de pujança econômica que Bolsonaro quer fazer os países, né, acreditarem que vivemos. Né? Isso basta acompanhar o dia a dia, né, e a projeção dos economistas e dos próprios investidores e até de sua base empresarial de apoiadores que forçaram aquele recuo ali no pós-7 de setembro, justamente prevendo que a cada medida que o presidente vem tomando, isso vem reduzindo as expectativas de retomada do crescimento da economia do Brasil nesse ano. Né? Então, é um discurso falacioso, faz parte da encenação política, então, como eu falei, não é exclusividade de Bolsonaro, mas no momento em que a gente vive uma crise de credibilidade, né, uma crise política causada por ele mesmo, diga-se de passagem, protagonizada por ele mesmo, qualquer coisa que ele fale que não tenha sua sustentação na realidade vai ser contestada e tende a gerar aí uma repercussão interna e externa ainda muito grande nos próximos dias. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que a senhora comentasse a comitiva. Eu vi aqui que o presidente da Caixa estava, o Pedro Guimarães, o ministro Gilson Machado, Eduardo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Tem a necessidade de levar esse povo todo para Nova York, doutora, gastando dinheiro público? Pois é, principalmente o Eduardo Bolsonaro, né? Mesmo para quem gosta, quem apoia o presidente, temos que lembrar que se fosse qualquer outro que estivesse levando um filho, as pessoas dizem, alguns os que apoiam dizem, é normal, e minimizam, né? E os que não apoiam iam achar, né, uma excrescência, né? Mais uma coisa que a nossa política é bem brasileiro isso. Eu acho que esse é o tipo de comitiva que tem que ter um respaldo técnico, né? As pessoas não estão indo ali passear, a Assembleia da ONU não é a oportunidade de fazer turismo, é sério, a possibilidade de você fazer parcerias estruturadoras que possam trazer benefícios para o país, e é por isso que essas pessoas são todas pagas, né, com recurso público. Né? Além de tudo, ainda tem o triste episódio envolvendo o ministro da Saúde, que tem passado por uns momentos de destempeiro e que fez um gesto obsceno, né, para alguns manifestantes que estavam ali se posicionando contrários ao governo Bolsonaro. Né? Ele fez um gesto obsceno e está repercutindo também terrivelmente na imprensa, né, nacional e internacional. Né? Então, independente de quem é o governo, essas comitivas são pagas com recursos públicos e elas precisam ter uma finalidade. E a finalidade tem que ser buscar recursos e coisas para o povo brasileiro. Não é passeio, não é turismo, não é momento nem para isso. Ainda com relação ao ministro da Saúde, para a gente finalizar agora, ele que havia dito na semana passada que não era recomendada a vacinação em adolescentes, citou até o caso de uma jovem que teria morrido, depois foi constatado que não teve nada a ver a morte da jovem com a vacinação, né? E aí ontem ele já voltou atrás, já disse que não, mas a prioridade é outra, está sempre o tempo todo mudando discurso, parece mais um pazuelo de jaleco, não é, doutora? Pois é, não passa a credibilidade que um ministro da Saúde, que é da área médica, foi presidente de uma sociedade importante, né, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas está difícil, assim, a forma, o problema às vezes nem é o que é dito, é a forma como as coisas acontecem, né? A falta de diálogo, no caso desse específico aí da questão da morte da adolescente, consulta as bases técnicas, convoca as equipes técnicas que estão amparando os governos estaduais e o governo federal para tomar uma decisão como essa, e não vir a público dizer que tomou uma decisão baseada num pedido que o presidente da República fez, né? E isso gera uma falta de credibilidade muito grande, porque o presidente da República tem que ser respeitado em sua atuação enquanto liderança nacional, mas ele definitivamente não é a pessoa mais indicada para dizer quando um plano de imunização e como ele deve funcionar. Né? Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação da senhora aí. Vamos aguardar os próximos capítulos
desta nossa política, do nosso Brasil, que as coisas andem, é tudo que a gente precisa. Uma boa terça para a senhora, viu? Para vocês também, uma boa semana de trabalho e eu estou à disposição. Conversamos, portanto, com a cientista política, a doutora Priscila Lapa, aqui no Pernambuco no